Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Cris e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 5 de novembro de 2022, o nosso sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força pra gente continuar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, sábado amanhã, ontem já foi um dia muito bom pra gente, cravamos mais uma vez o bilhete do canal, em nome do Pai, do Filho, receba! Ah, tô igual... Ah, moleque. Vambora! Dia muito bom, a gente conseguiu cravar tudo, só o Dallas, né, só que o Dallas acabou sendo mais um exemplo do que uma entrada, mas enfim, deu tudo certo, mandei apenas uma entrada no VIP ontem, eu não sou muito fã de Europa League e Conference League, mas peguei aquela vitória da Roma no sacrifício e... Bora que bora, vamos lá, vamos começar então. Tropa, é o seguinte, a gente vai começar 2 horas da manhã, tá? 2 horas de sexta para o sábado. O que eu tenho aqui? A última rodada do nosso queridíssimo campeonato japonês. Eu já vou começar aqui com o jogo do brabo Yokohama Marinos, que pode ser campeão, que vai visitar o Vissel Kobe. Tropa, é o seguinte, jogo aqui que eu vou me basear pela necessidade. Eu tenho duas equipes que estão brigando pelo título. Uma é o Kawasaki Frontale, que é campeão todo ano, e eu tenho o Marinos, que pode desbancar aqui uma hegemonia que está durando já há um tempo. O Marinos, ele precisa apenas de um empate, porque ele está 2 pontos na frente do Kawasaki. Se ele empatar esse jogo, ele vai a 66 e vamos supor que o Kawasaki vença. Eles também empatam em pontos, ficam 66. Só que o critério de desempate é o confronto direto. E o Yokohama ganhou o primeiro jogo de 4-2, perdeu o segundo de 2-1, fica com um saldo aí a mais. Dito isso, o Yokohama empate anula, tá? Apenas. Não vou ficar inventando aqui. Quem quiser buscar o mercado de gols, jogos do Yokohama normalmente saem em meio, né? Ainda mais é um time que vai lutar para ser campeão. Só que o que acontece? É um time que pode jogar com empate. E como o Vissel Kobe não briga por nada, né? A única motivação do Vissel Kobe é querer fazer o Kawasaki Frontale ser campeão. Então, dito isso, eu prefiro aqui um Yokohama Marinos empate anula. Se perder, é porque mereceu perder. Mas, na moral, tá merecendo ser campeão, né? Chega, Kawasaki. E falando nisso, também às 2 horas da manhã, todos os jogos são no mesmo horário, eu tenho o jogo do Kawasaki que vai visitar o Tóquio. Se a gente olhar a classificação, o Tóquio é o 6º colocado, mas ele não pode mais almejar nada. Porque até o 3º colocado pega uma vaga numa competição aqui, asiática, e o Tóquio só pode chegar a 52. Dito isso, para mim é a mesma leitura do Yokohama Marinos, ainda mais que o Kawasaki, nesse caso, ele tem que vencer, ele não pode nem empatar, então acredito nessa vitória, né? Pode ir com o empate anula para ficar safezado aí no bilhete, mas esse 1,5 é mais interessante que o jogo do Marinos. Por quê? Porque eu tenho o Tóquio mais de 1,5 em 8 dos últimos 10 jogos, eu tenho o Kawasaki, mais de 2,5 gols nos últimos 4, ambas marcam sim nas últimas 6, é um time que tem que ganhar, tem que se expor, e aqui é um jogo mais interessante para o mercado de gols também, tá? Dá para ir com vitória do Kawasaki, mas esse 1,5 é mais legal. No caso do Marinos, aí eu já prefiro, cara, porque o 0x0 pro Marinos é goleada, 0x0 ele já é campeão, tá ligado? Então é isso aí que tem que tomar cuidado. Agora, tá acompanhando o jogo, o Marinos tomou um gol, aí é maneira de entrar em gols, porque o Marinos vai ter que ir desesperado com tudo, beleza? Fechamos aqui o Japão. Tem briga aqui, ó, briga do Kyoto Sanga com o Gambosaka e o Shimizu Pulse contra o rebaixamento. O Avispa também, então dá uma olhada nos jogos dele. Eu não vou fazer esses jogos aqui da parte de baixo da tabela, mas pode ser jogos bons de desespero, né? Equipes precisando vencer para poder fugir do rebaixamento, pode valer a pena. 9 horas da manhã, segunda edição da Alemanha, Bundesliga 2, eu tenho o jogo do Paderborn, o time maluco, que vai visitar o Heidenheim. Heidenheim mais de 1,5 em 8 dos últimos 10, Paderborn mais de 2,5 gols em 8 dos últimos 10, marcou 2 ou mais gols em 6, o Heidenheim ambas marcam sim em 7, gol no primeiro tempo em 8, Paderborn gol no primeiro tempo em 8 também. Ah, só para quem pergunta, o site que eu utilizo aqui é o Radar Esportivo, um site que eu ajudo a desenvolver também, tá legal? O site show de bola. Em breve vamos estar entrando aí nos aplicativos, mas por enquanto estamos só no site. E falar nisso, tropa, qualquer sugestão que vocês possam dar de melhoria aqui, algumas informações que vocês gostariam de ter que ainda não tem, deixa aí que a gente está avaliando tudo, tá? Com relação a escanteios,
eu já estou avisando a vocês que a gente vai implementar em breve. Já peguei umas dicas aí com a galera que só faz escanteio, né? Já peguei umas coisas legais. Muito em breve ali, acredito que em janeiro a gente já deve estar introduzindo estatística de escanteio para vocês, beleza? Radar esportivo. Vambora aqui, tropa, mais de gol e meio, não vou inventar, 1,20 ali para completar um bilhete. Além de ser uma liga over, que é a segunda divisão da Alemanha, eu tenho duas equipes aqui que são marcadas por terem poucos gols, que tem média alta de gols, então, para mim, 1,5. 2,5 é interessante também. Ambas marcam também é interessante, porque o Heidenheim teve ambas marcam em 7 dos últimos 10. Tá jogando em casa, mas safezada, 1,5. 11h30 da manhã, continuando na Alemanha, só que agora indo para a primeira divisão, tem um jogo do Brabo de Munique, que vai visitar o Hertha Berlim e é a vitória do Bayern, tá? Apenas Bayern se encontrou, começou mal a temporada, mas já tá bem, ó, dos últimos 5 jogos ganhou 4, o Berlim dos últimos 5 jogos só ganhou 1, o Bayern quer buscar essa liderança, que está na mão do Union Berlim, né? Esse é o Hertha Berlim, mas o líder é o Union Berlim. O Bayern quer buscar essa liderança, para isso ele precisa vencer e acredito muito nessa vitória. Gostaria de uma cotação maior, mas é o Bayern, tropa. Não tenho que ficar inventando aqui. Não dá para querer uma odd de 1,50 ou 1,60 do Brabo de Munique contra um time que não ganha de ninguém, pô. Tá? Jogos do Bayern também é interessante buscar mais de 2 gols e meio. Se a gente olhar aqui, mais de 2 gols e meio em 8 dos últimos 10, interessante também. Vamos lá, vamos seguir aqui, que aqui a gente ainda tem o jogo do Borussia Dortmund contra o Bochum. O Bochum, que é o vice-lanterna em 12 jogos, ganhou apenas 2. O Borussia, em 12 jogos, ganhou 7, empatou, perdeu 4. É o quarto colocado, porém está apenas a 4 pontos do líder. Quer dizer o quê? Que ele precisa ganhar do vice-lanterna para seguir ali brigando pela liderança. Vai que o Bayern tropece, o Union Berlim tropece, ele acaba ali já alcançando os líderes. Dito isso, jogando em casa, acredito na vitória. Nesse caso aqui, eu gostaria de uma cotação maior, porque o Borussia não é o Bayern. O Borussia não é o Bayern, mas o Bochum é um time bem mais fraco e a tendência aqui do Borussia a ganhar o jogo é muito grande. Mais de gol e meio, a gente nunca tem odd em jogos do Borussia, mas seria legal porque tem mais de gol e meio em 9 dos últimos 10 e o Bochum mais de gol e meio em 8 dos últimos 10, mas pode ser interessante aqui um 2,5 também, tá bom? Queria cotações mais altas aqui desse jogo do Borussia, né? Enfim, odd de Bayern, tá ligado? Não gostei não. Vamos fechar aqui a Alemanha, Hoffenheim contra o Leipzig que começou muito mal, agora tá bem, ó, mais de 10 jogos invicto, tá? Inclusive ganhou do Real Madrid, o único time que ganhou do Real Madrid na temporada. Hoffenheim mais de gol e meio nos últimos 6, o Leipzig mais de gol e meio em todos os últimos 10 jogos, não vou inventar, aqui é mais de gol e meio, tá? Mais de gol e meio aqui para nós. O Leipzig está tentando fazer uma corrida de recuperação para chegar na parte de cima da tabela. Vai pegar um adversário aqui direto e é jogo para a gente ver gols. Meio-dia tem aqui o Brabo da Inglaterra, Manchester City, que vai receber o Fulham. Tropa, é o seguinte, esse jogo aqui só tem um porém. Eu não sei se o Haalandinho vai jogar. Ele está como dúvida para esse jogo. Eu acredito que ele vai jogar, já foi poupado aí dos 2 últimos jogos. Tá ligado? Haalandinho jogando é vitória no primeiro tempo pro City. City jogando em casa é muito difícil não começar fazendo gol já no primeiro tempo, mas é muito difícil mesmo. Eu acredito muito que o City já vem para matar o jogo, já vem para liquidar essa fatura no primeiro tempo. Outra coisa que dá para buscar no City é o mercado de mais de 2 gols e meio. Mas vou falar para vocês que a 1,28, buscar 3 gols a 1,28 é foda, tropa. O Fulham tem mais de 2 gols e meio em 9 dos últimos 10, né? Uma marca muito grande. O Manchester City também marcou 3 ou mais gols em 6 dos 10 jogos. Primeiro tempo aqui, tá muito baixo esse 2,5, muito baixo, mesmo se tendo uma probabilidade bem alta de acontecer. 2 horas da tarde, Campeonato Italiano, tem um clássico aqui entre Atalanta e Napoli, 2 equipes que estão bem demais na liga, né? São os 2 primeiros colocados. E assim, a Atalanta ela tem oportunidade de ouro de diminuir essa diferença, né? Porque vai estar jogando em casa, se ganhar vai para 30 pontos, encurta para 2 essa diferença para a Napoli. E a Napoli tem um confronto direto para provar que ela quer ser campeã, né? Não quer ser aquele cavalo paraguaio da temporada passada. A Napoli começou bem demais, depois foi caindo e não parou mais, né? Não parou mais. Vamos lá, a Atalanta marcou gols em 9 dos últimos 10, não perdeu em 9 dos últimos 10. Napoli mais de 2 gols e meio em 8 dos últimos 10.
marcou gols em 9, ganhou 9 dos últimos 10, esquece, tá? Marcou 3 ou mais gols em 7. Aqui eu não vou enrolar, é mais de gol e meio. É um jogo que a Atalanta precisa ganhar, porque ela sabe que se perder já vai ver a Napoli abrindo mais pontos, vai para 8 pontos, aí já fica um pouco mais difícil de pegar, mesmo sendo no primeiro turno ainda. A gente sabe quando o time está muito consistente, que começa a disparar, fica difícil de pegar depois. Então esse filme é interessante. A Napoli também é um time que não vai ficar na defesa, é um time que tá ali querendo fazer cada vez mais, tá ligado? Legal, olha a sequência da Napoli, cara. É muito grande, tá? A Napoli tá amassando todo mundo, filho. Apenas. Então eu vou aqui com mais de gol e meio. Ambas marcam também é legal, mas 6 pisadas, 1,5. Também às 2 horas da tarde eu tenho outro clássico agora pelo Turcão da Massa. Tem um Galatasaray contra Beşiktaş. É um jogo que eu quero explorar. Gols. Turcão já é um campeonato bom para gols. Beşiktaş mais de 2,5 gols nos últimos 3. Ambas marcam sim em 7. Marcou 2 ou mais gols em 6. Galatasaray também marcou 2 ou mais gols em 6. E o legal é o histórico deles de gols, ó. O Galatasaray, os últimos confrontos diretos, 2-1, 2-1, 3-1, 2-0, né? Foram os últimos 4 jogos de 2020 para cá, 2021 para cá, perdão. Então aqui eu vou de mais de gol e meio. São duas equipes que estão tentando se encontrar, são 2 bons elencos, né? Apareceu. 2 equipes estão tentando buscar aqui o Fenerbahçe na liderança. Beşiktaş foi campeão recentemente, né? Temporada passada foi o Trabzonspor, a anterior foi o Beşiktaş. E o Galatasaray, que investiu pra caramba, pegou Mertens, Sérgio, pegou Icardi, pegou uma galera aí, Torreira, que quer balançar quer beliscar esse título aqui. Eu vou falar que o time do Galatasaray é maneiro, tá? Ainda mais jogando em casa, mas como é clássico eu vou ficar de fora. Pra mim, 2 golzinhos ou ambas marcam, muito interessante. 4h30 da tarde, Campeonato Brasileiro, tem um duelo aqui de tricolores entre Fluminense e São Paulo, e eu vou falar pra vocês, dinizismo on é mais de 1,5 gols, tá? Fluminense mais de 1,5 gols em 9 dos últimos 10 jogos, São Paulo mais de 2,5 gols nas últimas 4, ambas marcam sim nas últimas 4. Se a gente olhar aqui a classificação, o São Paulo está no G8, né? Está na zona da pré-Libertadores. O Fluminense ele já está garantido na fase de grupos, mas para o Fluminense aqui dá para ele buscar o quê? Uma terceira posição, uma segunda posição, que dá uma premiação maior em dinheiro. E o dinizismo online aqui é sempre legal para buscar gols. Mais de 1,5 gols. Fluminense empate anula. Fluminense jogando em casa é muito forte, mas eu ainda prefiro gols para esse jogo, beleza? Também às 4h30 aqui no Brasileirão tem o Santos contra Avaí. Avaí que está numa sequência horrível, ó, perdeu todos os últimos 8 jogos. E se a gente olhar aqui a classificação, o Santos tem chance de brigar pelo G8. O Santos está a 5 pontos do G8. É muito difícil tirar faltando 3 rodadas, mas se tem chance, vai para cima. Do outro lado eu tenho o Avaí que já está praticamente rebaixado. Para o Avaí não ser rebaixado, o Cuiabá tem que perder todos os seus últimos 3 jogos e o Avaí ganhar todos os seus últimos 3 jogos, tá ligado? E o Ceará e o Atlético Goianiense também não podem chegar a 37 pontos. Tem que permanecer ali no máximo a 37. Dito isso, tropa, eu vou falar para vocês que é um jogo que eu vou explorar. Gols, porque eu tenho o Santos que quer lutar na parte de cima, tá jogando em casa, na Vila. E eu tenho o Avaí que só a vitória interessa, um time que tá indo para cima, um time que se a gente olhar mais de 1,5 gols em 8, sofreu 2 ou mais gols em 7. Por quê? Porque pro Avaí empatar já é horrível. Se ele empatar já tá rebaixado. Então, nesse desespero de ele ter que fazer gol, de ele ter que se lançar fora de casa contra uma equipe mais forte, a gente acaba vendo mais gols em seus jogos. Placar para mim desse jogo, os 2-1 pro Santos, 3-1. Depende, cara, se o Avaí for muito para cima, desesperado, vai tomar um sapeca aqui. Porque o ataque do Santos é fraco, mas os 3 dá para fazer, 2-3. 5 horas da tarde, Barcelona contra Almeria, esse jogo aqui pelo Campeonato Espanhol, e eu vou de vitória do Barcelona no primeiro tempo, não tenho que inventar, apagar esse fiasco aí da Champions, né? Fiasco atrás de fiasco. E aqui, ó, Barcelona meteu gol no primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos, meteu gol não, teve gol no primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos. O Almeria teve gol no primeiro tempo nos últimos 8 jogos, então é interessante pra gente. O gol no primeiro tempo está em 16, está muito embaixo, então eu preferia buscar essa vitória já no primeiro tempo do Barcelona, jogando no Camp Nou, para acabar essa parada aí. E o Piqué vai se aposentar também, então vai ser legal. Tem tudo aí para o Barcelona fazer uma festa maneira e já garantir a vitória logo no começo. 8h30 da noite, voltando para o Brasileirão, tem o jogo do Corinthians contra Ceará. Esse jogo é interessante, o Ceará não venceu nos últimos 9 jogos. Cara, e o Ceará tá numa pica, porque... Vou falar para vocês, o Ceará já está a 3 pontos do Cuiabá. Se o Ceará perder esse jogo
e o Cuiabá vencer, e o Cuiabá vencer e o Curitiba vencer, o Ceará já está eliminado, porque o Ceará tem poucas vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Ele só tem 6 vitórias e 16 empates. Pode ver, por exemplo, que o Ceará ele perdeu menos do que o América Mineiro, que é o nono colocado, tá ligado? Só que ele empatou muito, pô. Às vezes a gente tem essa ilusão de que o empate é bom, nem sempre o empate é bom. É melhor tu vencer e perder, tá ligado? Algumas do que tu ficar empatando um monte e ficar invicto. O Ceará chegou a ficar, acho que 10 jogos invicto, se eu não me engano. Mas só empatando, pô, aí é foda. Mas vamos lá, vamos focar aqui. O que é interessante aqui? O Corinthians ele já tá garantido também na fase de grupo da Libertadores, se eu não me engano, junto com o Fluminense. O objetivo do Corinthians vai ser justamente estar entrando ali nas posições acima para poder pegar um cascalinho maior da premiação no Brasileirão. Já o Ceará, mano, o Ceará é jogo de vida ou morte, tá ligado? O Ceará tem que ganhar ou ganhar, se ele quiser ficar na primeira divisão. Dito isso, tropa, dá para buscar mais de gol e meio, mesmo sendo bastante arriscado, mas está pagando bem. O Corinthians está jogando em casa, o Corinthians é um time muito forte jogando em casa, e o Ceará vai estar no desespero, dependendo dos outros jogos. O Ceará aqui vai ter que ir maluco para cima dessa vitória, e pode ser muito possível da gente ver 2 gols. Agora o Corinthians empate anula é interessante, o Corinthians está legal, ganhou o Flamengo agora, tá ligado? Tá com uma cotação boa, o Corinthians só não pode entregar pro Ceará, mas eu acredito que não. Então, Corinthians empate anula ou mais de gol e meio. No desespero do Ceará, esse 1,5 é interessante, tá? Pelo desespero do Ceará. E pra gente fechar o nosso dia, 9 horas da noite, também pelo Brasileirão, tem o jogo do Internacional contra o Furacão, né, o Atlético Paranaense. Tropa, esse jogo aqui tem 2 cenários que eu gosto. O primeiro cenário é o Inter empate anula. O Inter estava invicto há bastante jogo, antes de perder fora de casa para o América, mas é um time muito forte dentro de casa. A gente olhar o Inter dentro de casa, ele só perdeu uma em 17 jogos, e o Furacão fora de casa só ganhou 5. Só que outro cenário que me agrada também é o mais de gol e meio, porque eu tenho as 2 equipes lutando. Eu tenho o Inter, que dá para ficar ali, quer ficar na segunda posição, né? Cascarinho maior. E do outro lado eu tenho o Furacão, cara, que ele pode ficar de fora da Libertadores ainda. É G8, né, que tá no Brasil. O nono colocado tem 49, ele tem 54. São 5 pontos de diferença. Faltando 3 jogos, que dá para você colocar 9 pontos, 5 pontos de diferença é pouco. Então, o Atlético Paranaense tropeçando 2, o América vencendo 2, o Atlético está fora da Libertadores. Então, assim, é um jogo que interessa para as 2 equipes. O Inter vai para cima por estar dentro de casa, o Furacão também vai para cima, não quer perder essa Libertadores. Teve mais de gol e meio nos últimos 10 jogos, então... mais cenário também. Bom, tropa, fechamos nossos jogos. Sabadão é jogo pra caramba. Sei como é que é. Tem muito jogo que eu tenho que pular também pro vídeo não ficar muito extenso. Mas é aquilo. Filtre somente os jogos que você tem mais confiança. Não quer dizer que todos os que eu falei aqui são os melhores, que tem jogo que eu não falei, que você analisou que é ruim. Não. Eu posso não ter prestado atenção num jogo aqui, mas que você acompanha, que você, tá com maior confiança. Cara, confia. Se você tá confiando, vai fundo, irmão. Confia no seu poder de análise. Você não pode ficar só dependendo dos outros, não. Você tem que caminhar com suas próprias pernas. Eu tô aqui para ajudar, tá ligado? Eu quero que você analise um jogo, pegue minha análise e faça uma melhor do que a minha, tá ligado? Eu sei que você é capaz. É isso, tá, tropa? Tem um jogo aqui do Milan também, que é legal, mas tá pagando um pouco. De repente, uma vitória no primeiro tempo do Milan. O Milan teve gol no primeiro tempo nos últimos 8 jogos. Pode valer a pena, porque o Spezia realmente está numa fase muito ruim. Pode ser interessante, tá? Tem outros jogos aqui também, Campeonato Australiano, outros jogos do Brasileiro que eu pulei, tem jogo do Everton, mas enfim, tô fora, já falei jogo pra caramba, beleza? Espero contar com a presença de vocês amanhã. Tamo junto, muita fé, bora pra cima!